cada um dos espíritos crísticos, ele é responsável pela evolução de um planeta. Tá? Mas você tem espíritos crísticos responsáveis pelo sistema solar, você tem vários sistemas solares. Ponto. Então, só para a gente poder entender aonde a gente está em relação a Cristo. Quando a gente se coloca em relação a Cristo, e a gente até tem, eu acho engraçado quando as pessoas costumam julgar como Jesus Cristo agiu, né? Quando ele abraça Maria Madalena e traz para si Maria Madalena, alguns costumam dizer, aliás, tem um livro muito bom, você pode ler, é uma porcaria o livro enquanto história, mas o livro enquanto livro é legal, que é aquele livro do Dan Brown, né? Ele sugere, enquanto livro ele é muito bom, ele é muito fascinante, escreve muito bem, se lê rápido e tal, enquanto história é uma porcaria, que não serve de nada, mas quando você lê, ele sugere, por exemplo, que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena, tá? E que aí teve um filho. Isso é a gente, o seu cachorro, julgar um espírito puro. Só que a gente está julgando um espírito Cristo, que está lá na frente. Nós somos um verme. Aliás, muito bem observado. Chico observa isso. Eu estou para Cristo como um verme. Eu sou um verme perto de Cristo. Certo? Então esse é o que o Chico se colocava na posição. E ele não está tão errado assim quando ele coloca isso. Não que ele era menos. É só para a gente poder entender. Quando a gente olha essa escala, vocês não têm a sensação que não vai dar certo? Você fala, cara, é muito longe. Olha para mim, porque daí eu gosto de ter uma noção. Primeiro, ter uma noção do tamanho de Jesus Cristo, ter uma noção dos espíritos puros. Olha que Chico, ele, que era o verme perto de Jesus, ele está muito na minha frente. Tá? Eu não sei se eu sou um verme perto do Chico. Talvez eu seja um pouco mais que um verme. Piolho do verme, mas essa relação é muito longe. Quando a gente olha isso, não dá uma sensação que não vai dar? E aí, quando você está olhando o seu próprio processo evolutivo, sim ou não? E aí você olha para o planeta Terra. Quando a gente olha para o planeta Terra hoje, que a gente tem uma sensação de que existe, a gente veio de um processo de pandemia, a gente veio depois teve um processo de guerra que continua até hoje, tem um outro processo de guerra, e a gente tem uma sensação de que alguma coisa está desgovernada, não tem? Sim ou não? É uma sensação, porque isto não é um trem desgovernado. Então isso é muito importante a gente entender, certo? Então aqui não é. Este planeta está evoluindo e as cerca de 20 bilhões de almas que aqui estão evoluindo sobre o comando de Jesus Cristo, que é um espírito crístico, por isso que ele é Jesus ou Cristo, né? Então só para a gente entender, porque senão a gente perde a esperança. Quando a gente começa a analisar sem ter a noção de quem é esse cara que está no comando, a gente começa a perder a esperança, sim ou não? Porque a gente fala, pô, mas aí tem a guerra. Olha só, o mundo parece que está tumultuado. O mundo parece que piorou. Vocês têm essa sensação que o mundo piorou? Mas não piorou, senhores. A gente sempre tem uma sensação. Garanto para vocês que nem... Olha, eu não consigo imaginar nenhum aspecto que o mundo tenha piorado. Há 100 anos atrás, 150 anos atrás, Kardec escreve no Livro dos Espíritos sobre o duelo. Vocês estão vendo alguém fazer duelo hoje? Pelo menos aquele duelo tradicional, né? Te desafio, não, pega a arma, um mata o outro e tal, não sei o quê. Vocês estão vendo isso? Não. Claro que existe maldade. É claro que existe, não estou minimizando a maldade que ainda existe no mundo. Isso tem uma razão de acontecer. E a gente vai chegar nela. Mas o fato é, como eram tratados as mulheres há 100, 150 anos atrás? Vocês acham que vocês são maltratadas de uma maneira pior hoje ou há 100 anos atrás era pior? Estamos longe do ideal, mas muito melhor do que era atrás, sim ou não? Como era o tratamento de pessoas que eram diferentes do homem branco europeu? Porque não era só o negro, qualquer um, né, que não fosse branco europeu cristão,
era tratado de uma maneira completamente diferente, como nós somos hoje. Não, mas Ayrton, tem gente, claro que tem, senhores. Em 2012, 300 mil pessoas foram mortas em Darfur porque se declaravam cristãs. Uma das coisas mais absurdas que nós temos ali, depois movimentou lá, chama-se, para quem não conhece, Darfur, fica no Sudão, né? E agora, depois dessa guerra, virou Sudão do Sul, é um outro país, né? Então, mais 300 mil pessoas foram mortas, não é? Em 2012. Você fala, como é que você pode falar que melhorou, Ayrton? Porque antes, a gente, como cristão, ia para o Oriente Médio, na época das cruzadas, e matava todos eles, sim ou não? E você acha que esse tipo de atitude, ela apaga? Jesus vai lá e apaga e essas pessoas estão quites? Não, é um processo. O processo evolutivo, ele é individual. E todos esses equívocos têm que ser reparados. Agora, se você olha pontualmente uma situação, a gente fica sem esperança, sim ou não? Quando a gente olha uma mazela, quando a gente olha uma situação com uma lupa, sempre há uma desesperança. Mas essa desesperança é fruto da gente não olhar o macro. Quando a gente olha o processo evolutivo do planeta, inclusive eu tenho uma palestra sobre isso, todo o processo evolutivo, quando a gente faz o comparativo entre a visão da Gênese bíblica com a visão da ciência, e a gente vê que tudo foi um processo evolutivo. Tudo melhorou. Algumas coisas tiveram que ser extintas. Dinossauros, por exemplo, teve que ser extinto, senão a gente não ia ter mamífero. É um processo evolutivo num caminho que a gente vai trilhando. E esse caminho foi trilhado por alguém que sabe mais do que a gente, que é Jesus. Então a primeira confiança, é isso que a gente tem que entender sobre o verbo de esperança. O verbo esperança que Emmanuel traz aqui nessa passagem, ele tem a ver com despertar a fé, que é o primeiro. Ele começa o texto dizendo o quê? Nem todos têm o voo alto da fé, mas todos podem ter esperança. E muitas vezes a gente fica assim, como assim? Porque é um processo. É um processo. O objetivo maior do cristianismo é chegarmos no primeiro mandamento da lei mosaica. Como assim? Eu estou falando umas coisas nada a ver. Qual é o primeiro mandamento da lei mosaica? Vocês conhecem os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sim ou não? Isso é a tua interpretação. Já disse que isso não é assim que está escrito. Abra lá em Gênesis e vai ver que não está escrito isso. É não colocar forma a Deus, não dar nome a Deus, não colocar... Então, esses são os vários nãos que você não pode fazer com Deus. A conclusão desse mandamento, que vem lá em Gênesis, que os mandamentos não foram trazidos naquelas pedras que que a gente vê no cinema. Se você lê a Gênesis, você vai achar que tem uns 35 mandamentos. Não tem só 10, tem um monte de mandamento lá. Que depois foi reinterpretado, veio lá em Deuteronômio. Deuteronômio, quem não sabe, é em grego, a lei de novo. E aí chega essa interpretação de amar a Deus. O que é? Já falamos na semana passada, o que é amar a Deus? No final das contas, estabelecer uma relação de amor com Deus é uma relação de confiança. Mas não é de Deus para eu confio em Deus. Não. Isso é fácil. A questão é que confiança é recíproco. Deus tem que confiar em você. E aí? Eu acho engraçado quando vê aqueles carros assim, Deus é fiel. Sim, ele é, e você? Porque a questão não é colocar a fidelidade de Deus. Cristo veio nos mostrar, e desde o primeiro mandamento, que nós temos que estabelecer uma relação de confiança. Mas confiança, vamos entender a palavra. O que é fiança? O que é fé? O que é fé? Fé vem de confiar, certo? Fé vem de fidelis. Você quer ser... vou locar uma casa. Você quer ser meu fiador? Já viram isso? O que é isso?
Eu confio tanto que o Marcelo vai pagar a dívida que eu vou ser fiador dele. Se ele não pagar, pago eu. Isso é ser fiador. Isso vem fé. Fidelis. Agora, confiança vem de fiançar mutuamente. Então, confiar é algo, uma via de mão dupla. Companheiro. Já viram essa expressão? Agora tá na moda, né? Tem um monte de companheiro aqui. Mas companheiro é com quem eu divido o pão. É o companheiro. Então, essa é a expressão que se tem. Então, estabelecer uma relação de amor a Deus é estabelecer uma relação de confiança com Deus. De confiança recíproca. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que vocês amam a Deus no sentido crístico? Deus confia em você para executar as suas ordens? Porque isso que diz a Revista Espírita. Os espíritos crísticos compreendem a vontade de Deus e executam as suas ordens, porque existe confiança. Confiança de Deus para com os espíritos crísticos e de Cristo para com eles, obviamente. Né? Mas essa é fácil, porque até nós, no nosso nível evolutivo, confiamos em Deus. Às vezes nem confiamos, porque tem gente que ainda acha que ter fé em Deus é acreditar em Deus. Ter fé em Deus não é acreditar em Deus. Acreditar é uma coisa vaga. Você acredita que se eu pegar Rios Bora aqui, vai chegar na praia? Isso é você acreditar. Agora, se confia que se eu te der a direção, você vai chegar lá? Essa é a diferença. Então, a fé não é acreditar. Fé é confiar. Estabelecer uma relação de amor com Deus é estabelecer uma relação de confiança, num nível profundo. Só que nós não conseguimos fazer isso ainda. Então, é uma questão natural. Então, quando nós estamos falando, e nem todos podem ter nem a fé, que sabe a confiança, nem a fé, mas todos podem ter a esperança. Porque dentro, é isso que o Emmanuel está colocando no primeiro parágrafo. Quando ele coloca que nem todos ainda chegaram nessa reciprocidade da confiança, mas a todos Deus deu a esperança. Porque o cristianismo é uma lição de esperança. É uma lição de que todos podem ser aceitos, independente dos equívocos do passado, porque todos, na palavra de Chico, todos, ninguém pode mudar o passado, mas todos podem fazer um novo futuro. Um novo futuro. Então, dentro dessa máxima, é que é estabelecido a questão do amor a Deus. Olha a profundidade do que é de fato esse primeiro mandamento. Porque senão a gente fica lá, amar a Deus. Ah, eu amo a Deus. Que amo o quê? Em que sentido? Em que profundidade? Isso que a gente é apresentado a um amor. Por que quando eu falo lá, o entendimento de Deuteronômio, do amor a Deus, e ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos, e aí ele está colocando na prática o que você tem que fazer, a gente já explicou isso na semana passada, né? Você tem que racionalizar no amor a Deus que você pode, porque você só ama, e aí olha como é didático o cristianismo. O cristianismo ele é didático, ele vem o tempo todo nos mostrar esse caminho. A primeira coisa que nós temos que fazer é racionalizar o que você pode fazer para o seu próximo. Porque você só ama a Deus quando você ama o próximo. O reflexo, a quantidade do que quando você ama a Deus é quando você ama o próximo. Ama racionalizando de todo o seu coração, ama agindo, aí aquilo que você racionalizou com toda a sua alma, e dispondo de Deus aquilo que você tem, que Deus te emprestou, porque tudo que nós temos é um empréstimo, né? Nós somos usufrutuários, inclusive do nosso corpo. Não há nada. O que nós vamos levar daqui? Você só vai levar, o que você puder levar é seu. O que você vai levar?
Você vai levar o conhecimento que você adquiriu, esse é seu. Você vai levar a caridade que você praticou, esse é seu. Esse é seu. Né? O que mais? Que faz parte desse processo de aprendizado, né? Mas é uma outra maneira de ver. Então, isso é o que nós vamos levar. O que mais? O resto é empréstimo. Isso é colocar os seus muitos à disposição de Deus. Não leva. Não, pessoa, como é que eu brinquei? Eu sempre brinco, a pessoa vai lá e tal, vai na academia, fica todo fortão e tal, e vai ser o cadáver mais sarado do cemitério. Porque nem isso você vai levar. Porque se a gente aprende que o perispírito é moldável, você vai chegar lá e botar cabelo. Porque tem uma diferença. Eu, por exemplo, quando eu me vejo no espelho, eu não me vejo essa pessoa, eu me vejo o meu perispírito. Moreno, forte, alto, olhos verdes, cabelos ao vento. É assim que eu me vejo. Eu olho e eu vejo o meu perispírito. É assim, quando eu morrer vai ser isso. Né? Mas, e ele é moldável. Agora. Mas o fato que nós temos que entender dentro dessa, já que nós não conseguimos ainda, estamos tateando na fé, porque nós estamos tateando na fé, estabelecendo confiança em Deus. Por quê? Porque aí é que nós chegamos no ponto, quando a gente olha para o mundo e vê um monte de problema, vê um monte de guerra, vê um monte de situação, e aí olha para a nossa vida, vê um monte de problema na nossa vida, um monte de coisa, o que você pensa? Olha, esqueci o mundo. Será que Jesus não está de férias? Às vezes tem umas... Olha, essa semana, as 2 semanas passou agora, eu tenho umas DR com Jesus, né? Porque ele é meu brother, né? Não é? Não é de vocês? Vocês não brigam com ele? Eu não brigo com ele, tenho umas DR. Aí chega uma hora que eu falei... Eu tava lá acontecendo um monte de coisa, putz, tudo quanto é lado de todas as coisas. Eu falei, cara, tem outros Ayrton no mundo. Não precisa mandar tudo pra mim. Todos os problemas pode mandar pra mim. E aí chega nessa hora, a gente olha as coisas e fala assim, não vai dar certo. Porque a gente não conseguiu nem ainda a fé. A gente não conseguiu chegar no nível de confiar plenamente em Deus e nos desígnios de Deus. E olha que o Espiritismo vem nos mostrar que não existe nada à toa, que isso aqui não é um trem desgovernado, que ninguém sofre à toa, que ninguém passa por dificuldades que não foi responsável. Não é assim que a gente aprende? Kardec dedica o maior capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo o título Bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, não é o maior. Os maiores são as preces, mas daí a prece não conta, porque um monte de prece fala sobre vários assuntos. O maior sobre um tema só é Bem-aventurados os aflitos. O Espiritismo, ele perde, entre aspas, o maior tempo do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra mais bonita do Pentateuco no sentido da moral de Cristo, porque é a obra que se propõe a tratar a moral de Cristo, perde o maior dos capítulos para falar que nós somos bem-aventurados porque estamos sofrendo, e quando nós sofremos, nós reclamamos. Quando nós vemos as mazelas do mundo, nós achamos que é um mundo desgovernado. Sem perceber o macro. Isso é ter esperança. Esperança é confiar que aqueles que estão na direção do planeta estão fazendo certo. Só que não é só isso. Já falamos, começamos a definição de esperança. Esperança também é agir. Eu confio que Jesus vai fazer o certo, mas eu estou fazendo alguma coisa para fazer diferente? O que eu estou... Porque as pessoas esperam, e uma das coisas que eu amo no Espiritismo, quer dizer, tem várias coisas que eu amo no Espiritismo. A primeira coisa que eu amo no Espiritismo é que o Espiritismo acaba com o pecado original. Não é legal? Você lembra do pecado original? Pecado original, maçã, Eva, tal, não sei o quê, papapá. Nem é maçã. Todo mundo fala que a Eva comeu uma maçã, mas que maçã, senhor? Se você encontrar que ela comeu uma maçã, troca de Bíblia. Porque essa Bíblia está errada.
Ela comeu do fruto proibido. Tá? Então, primeira coisa. Comeu do fruto proibido. Não é maçã. Tá? Então, você vê como até isso a gente vê errado. A gente interpreta tudo errado. Aí, então, o pecado original... O que aconteceu com o pecado original? Estava lá Adão e Eva, ela comeu a maçã, e aí foram expulsos no paraíso, e a gente sofre por conta disso. É muita justiça. Você tem 2 filhos. Uma pronta e o outro não. Aí você faz os 2 sofrer, porque você é um carrasco. É isso? Você pune o que faz errado, e você pune também o que faz certo. Você faz isso? E a maçã que lava o cu. É. E você faz isso com o seu filho? Se você não faz isso com o seu filho, você que é um verme, eu sou um verme, frente a um espírito crístico, você imagina Deus. Por que Deus ia fazer um troço desse? Toda a humanidade, 20 bilhões de pessoas, porque ela foi lá e comeu o fruto proibido. Que era qual? Qual era o fruto proibido? É sabedoria, mas acho que era um coco. Acho que era um coco. A minha interpretação é que... Porque ele diz claramente na Bíblia, Eva comeu e bebeu do fruto proibido. É coco. É coco comer e beber com outra fruta que você come e bebe. É coco, senhores. Então não tem nada a ver com maçã. Brincadeira, claro que não é um coco. Sei lá o que é o fruto proibido, é metafórico, senhores. É como você buscar... porque como será que era o maná da Gênese? Senhores, pelo amor de Deus, nós já chegamos no ponto que não acreditar mais em história de Chapeuzinho Vermelho. E a gente sabe que o lobo mau é metafórico, sim ou não? Ou o lobo mau pode pegar a vovozinha e engolir ali inteira, e depois abre a barriga e sai a vovozinha. Aliás, na história original, que é escrita em alemão, a vovozinha não sobrevive no final. Essa é só na Disney. Mas tá bom, tudo bem. Não vou acabar com todas as histórias de vocês. Só por causa da Bíblia. Então, hoje, o fato é uma metáfora, senhores. É uma metáfora para o que acontece todos os dias na sua vida. Quando você entra em desespero e que não sabe o que acontece, Deus te manda alguma coisa para te salvar da fome do deserto. O deserto é uma metáfora da nossa vida, onde nós saímos do estreito do Egito, do Mitzray, do estreito da matéria, do Mitzray, que é Egito em hebreu, para a terra prometida. É o que nós estamos nessa caminhada. E por que você está sentindo dor? Por que você está sentindo fome? Por que está doendo? Porque nós estamos no deserto. De vez em quando a gente come o maná. Você quer saber o gosto do maná? É o melhor gosto da face da terra, é aquele que te livra dos problemas, é aquele que, quando você não vê mais solução, Deus te manda a solução. Esse é o gosto do maná. É metafórico, senhores. É metafórico. E aí, então, a perda do paraíso, metaforicamente, ela existe. Tem toda uma história para justificar essa perda do paraíso, sobre a questão de quem não chegou no processo evolutivo, vai ser convidado para continuar em outro planeta, o processo evolutivo, isso é a metáfora, a explicação da metáfora. Mas o fato é que se nós estamos aqui, essa é a melhor coisa do espiritismo, é porque nós somos responsáveis pelos nossos equívocos do passado. Então essa é a primeira coisa que o espiritismo nos ensina. Não existe pecado original. Somos todos responsáveis pelo que está acontecendo conosco. É duro, é triste, tem muitas vezes que eu brinco e falo que eu tenho saudades do demônio. Eu tenho, porque antes era o demônio que me tentava. Por que você fez isso, Ayrton? O demônio que me tentou. E agora eu tenho que encarar o daimon, que sempre foi esse na Bíblia. Sempre foi. O daimon que existe dentro de mim, porque o daimon não é o demônio de chifre, é o opositor. E o opositor da verdade. Esse é o daimon. O nosso daimon é aquele que está em oposição à lei. Esse é o daimon. Esse é o significado de demônio. Então veja, essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu acho muito legal no espiritismo
é que não tem salvacionismo. Muitas pessoas estão esperando. Existem até pessoas, senhores, que estão torcendo por uma guerra para que domine um determinado território, porque daí vai chegar o Messias de novo. Senhores, quando eu olho isso, eu fico doido, porque não entendeu nada. Não existe nada mais anticristo do que você matar alguém. Não existe nada mais anticristo do que você acreditar na matéria. Esse é o anticristo. Não tem salvacionismo. Cada um é responsável pelos seus equívocos, mas também é responsável pelos seus processos evolutivos. E aí é que está o grande ponto. Então, quando a gente espera que o cristianismo, essa esperança que o cristianismo nos traz, você está fazendo o que com ela? Você está esperando, como eu falei, do verbo ficar esperando, ou você está espera do verbo esperançar? Porque você tem que fazer por onde? As pessoas ficam achando que vai chegar mundo de regeneração, igual o doutor da lei quando perguntou para Jesus, chegando da Samaria. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o mundo de regeneração? A gente continua sendo o doutor da lei. A gente continua sendo o doutor da lei, achando que o mundo vai chegar. Não vai chegar. Quer dizer, vai chegar porque merecer. É fruto do nosso esforço. As pessoas, mas quando que vai ter? Pergunta no mundo espírita. Mas quando que vai ter mundo de regeneração? Isso quer ter uma data. Se eu viver até lá, eu vou estar no mundo de regeneração. Não vai, cara pálida. Não vai. Não tem uma data. O que é mundo de regeneração? Mundo de regeneração, segundo o livro dos Espíritos, é quando você está lá se recuperando, você está depois da cirurgia, naquele centro cirúrgico lá, aguardando, tá, mas que a gente ainda não é bom, tem vontade de sê-lo, mas ainda tem resquícios de mal dentro da gente, ainda tem alguma coisinha, não é? Então, o mundo de regeneração não é mundo perfeito. Beleza? Isso está combinado ou não? Beleza. Então, o mundo de regeneração ainda há mais bem do que mal, há uma ideia de se fazer o bem, mas ainda existe o mal ainda. Não está todo mundo expurgado. É o centro espírita. Quer ter uma ideia do mundo de regeneração? É agora. Olhem para o lado, vocês estão no mundo de regeneração. Saiu daqui, pode ser o centro espírita, a igreja católica, a igreja evangélica, todas elas. É mundo de regeneração. Aqui está todo mundo querendo melhor, está todo mundo fingindo pelo menos que acha legal, aceita algumas coisas, pisa no teu pé aqui, você fala, não tem problema e tal, doendo pra caramba, mas tá. Saiu da porta pra fora, você esqueceu o que é mundo de regeneração. Então isso aqui é mundo de regeneração. Nós estamos tentando bem, mas ainda temos um pouco de... Agora, para o KSSF chegar em psicosfera de mundo, a sua casa, o KSSF, chegar em psicosfera de mundo de regeneração, como é que tem que ser? As pessoas que habitam aquele ambiente têm que vibrar em mundo de regeneração. Como é que você vai ser a sua casa mundo de regeneração? Quando a psicosfera do somatório das pessoas que habitam a sua casa, somadas, estiverem em mundo de regeneração. Tranquilo? Como é que os Estados Unidos será um mundo de regeneração? Quando a psicosfera do somatório de todas as pessoas que habitam essa região, somadas, estiver vibrando em mundo de regeneração. Como que a Terra vai chegar a mundo de regeneração? Quando o somatório dos 20 bilhões de seres aqui, somados, estiverem vibrando em mundo de regeneração. Por que vocês estão esperando uma data física? Vocês não, eu estou dizendo, mundo espírita, quando vai ser? Uma pergunta que mais fazia pro Chico, quando que vai ser mundo de regeneração? O pobre do Chico tinha que... Ele desvirtuava e inventava uma data. Dizem que ele inventava, com ele não inventava. Senhores, e mais ainda, então concordam comigo que dentro dessa lógica, o mundo vai ser de regeneração quando 50% mais 1 estiver vibrando em regeneração? Agora, qual que é a diferença entre 50% mais 1 e 50% menos 1? Na nossa percepção. A gente só vai sentir mundo de regeneração quando tiver 75%, 80% da população vibrando assim.
faz sentido imediatamente, porque é um processo. Ele é um processo de mudança. E o cristianismo vem nos ensinar desde a época de Cristo, não é o Espiritismo, porque o Espiritismo só reforça essa ideia. Que o processo de regeneração, ele é interno. Ele é individual. Não tem salvacionismo. Não vai chegar o Messias, porque ele já veio. E não vai chegar agora, tirei os pecados do mundo. Isso é lenda. Ele veio nos dar o caminho para a gente tirar o pecado do mundo. Então a gente tem que entender, dentro desta ideia, como é que vai chegar em mundo de regeneração. Para que a gente não fique pensando em salvacionismo. Então a esperança que o cristianismo nos prega é uma esperança do verbo esperançar, de acreditar que Jesus Cristo e um monte de espíritos bons, mesmo quilate que ele, ou pouco abaixo dele, estão na condução do planeta e estão, e que nós temos que fazer a nossa parte. Isso é esperançar. Senão a gente fica que nem o cara que espera ficar saudável, mas você tomou o remédio. Não, só estou esperando. Eu tenho uma esperança de ficar saudável. Mas com milagre? Com o quê? Então, é isso que Emmanuel está nos convidando aqui nessa passagem. Essa passagem serve para nos mostrar que a esperança do cristianismo ela está eivada com ação, com verbo, com fazer. E aí a gente volta para o primeiro testamento, para o primeiro mandamento. Como que a gente vai chegar nisso? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Esse é o único caminho. Faça isso para o seu próximo. Porque Jesus respondeu para o doutor da lei. Mestre, como eu vou chegar no mundo de regeneração? Né? Como eu vou herdar a vida eterna? E aí o que Jesus diz? O que está escrito na lei e como você interpreta? Porque ele está fazendo essa pergunta para mim? Para você? O que está escrito na lei? Como que você interpreta essa lei? Não ama a Deus, fique lá cultuando Deus. Esse que você interpretou? É desse jeito? Está errado. Porque Jesus fala exatamente isso. Ama o Senhor teu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, com todos os seus muitos. E Jesus responde o quê? Faça isso que você vai chegar lá. Ele falou que é só para estar na teoria. Jesus disse, faça isso. Esperança no cristianismo é fazer, é agir, é pôr em prática. Isso é esperança. E aí, confiar que o caminho está indo. Mas aí, tá bom, eu acredito em você, tá tudo certo. Até porque se você não acreditar, parece que você vai morder alguém, né? Então, mas o fato é, mas eu vejo o mal. Eu tô vendo, o mundo parece que desgringolou de repente. Vocês não têm essas ideias? E aí? Ué, senhores? É um processo. Se é um processo, tem que dar oportunidade para todo mundo, sim ou não? Começou, já está começando o mundo de regeneração no plano espiritual. Leiam André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Evolução em dois mundos. É de lá para cá. Então foi feita uma limpeza no umbral. Foi feita uma limpeza em todas as pessoas que precisavam de oportunidade. Porque senão a gente pensa que reencarnar é punição. Porque às vezes tem uma sensação, né? Ah, foi feita uma limpeza no umbral e mandou todo mundo encarnar. Obrigado, Senhor. Encarnar é a oportunidade de pôr em prática. Aqui onde a gente é prova e expiação. A gente prova que a gente melhorou e a gente expia o que a gente ainda está equivocado. Então, reencarnar. Agora, é claro, quando você vê um monte de espírito do umbral ou do baixo umbral que reencarna, isso gera um abalo na psicosfera planetária, sim ou não? Porque eles estão aqui. Porque a gente pensa às vezes que, mas é o cara que está fazendo maldade e o cara que está pregando errado. Porque, na verdade, a gente tem que se atentar. A outra palestra que eu ia mandar hoje aqui era sobre os 10 mandamentos à luz do Espiritismo, né? Porque a gente tem uma noção do quanto que a gente viola os 10.
A gente acha que cumpre os 10, mas a gente não cumpre. Às vezes a gente não cumpre nenhum. Não, eu nunca matei ninguém. Tá, pelo menos esse eu cumpro. Não matarás. Sério. A morte não é só biológica. Já falou mal de alguém no Facebook? Já denegriu a imagem dele? Já tentou cancelar alguém? É a morte. Não, mas adultério eu não pratico. Esse eu não pratico. Sério? Se você não confia em Deus e Deus não pode confiar em você, você está adulterando a relação que nós fizemos. Porque adulterar não é só trair no matrimônio. É uma versão só. Então, no final das contas, a gente vai perceber que os 10 mandamentos que estão colocados desde o início da religião judaico-cristã é o que nós temos que cumprir. Sendo o primeiro o mais importante, mas se a gente cumprir esses 10 mandamentos, que a gente já está tranquilo. A gente vai estar contribuindo, esperançando para o mundo de regeneração. Não cometereis o adultério é não violar uma relação de confiança com alguém. Então, se a casa espírita confia em você e te dá todo o suporte e você não dá nada em troca, não estou falando de dinheiro, você está adulterando. Se as pessoas que você ama ou te amam e você não corresponde, você está adulterando. E contribuir para o mundo de regeneração é não adulterar. Não cometereis o adultério. Não roubarás. Ah, não, Ayrton. Roubar eu não roubo. Roubar eu não roubo. Se você tira a paciência de alguém, já viu aqueles vizinhos que tiram a paciência dos outros? Ele está roubando a paciência. Ele está tomando para si sem dar nada em troca. Isto é não roubarás. É muito mais do que não tirar só a moeda de alguém. Então, tudo isso são instrumentos que, desde a primeira revelação, tanto que Jesus falou, eu não vim descumprir a lei, eu vim fazê-la cumprir. Eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir. E Kardec coloca essa lei dizendo a mesma coisa no primeiro, porque todo mundo fala, 10 mandamentos não serve para nada. Então por que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo? E diz expressamente, esta é a lei para todos os homens e para todos os tempos. É porque ao cumprir estes mandamentos, nós iremos para o mundo de regeneração. Não tem salvacionismo. Isso é esperançar. É a gente olhar para aquilo ali e falar, eu vou agir no cristianismo, eu vou agir para cumprir aquilo. É duro, né? Mas se a gente não tem esse choque de realidade, a gente acha que a gente está garantido. Se a gente não confia em Deus, achando que Deus e Jesus Cristo está no caminho, está fazendo tudo no caminho da maneira correta, se a gente acha que o expurgo... Não. Essas pessoas aqui, quando tiver o expurgo, igual teve de capela, vai todo mundo embora. Vocês acham que vocês estão sendo cristãos? Esse é o ponto. Não é todo mundo que vai. Aliás, deixa muito claro lá no Caminho da Luz, alguns poucos milhões de espíritos que não estavam adequados com o padrão evolutivo de capela foram convidados a se retirar e participar do processo evolutivo do planeta Terra. E a gente acha que é uma punição, mas não é punição. É padrão vibratório. Tanto não é punição que Emmanuel continua. Jesus, o Cristo,
percebeu a comunidade de espíritos que estava muito triste. Porque eles estavam tristes. Por mais que eles continuassem vibrando em mundo primitivo, eles deixaram as pessoas que eles amavam. Pessoas que reiteradamente foram pais, filhos, mães, tal, irmãos de caminhada dentro de capela, seguiram no processo evolutivo. E eles sabiam que por milhões de anos não os encontrariam. Isso não é uma punição. Tanto que Jesus vai recebê-los e promete a cada um deles e para todos que estaria amparando todos eles e ajudaria no processo evolutivo de cada um deles. Isso é a esperança do cristianismo. Isso é acreditar em... É por isso que quando Jesus, o Cristo, que existiam vários Jesus, né? Mas aquele era o Cristo. Na época de Jesus tem um monte de Jesus. Agora também tem um monte de Jesus. Não tantos, mas menos do que naquela época. Mas é por isso que Jesus, o Cristo, disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele não quis dizer com isso que ele vai tirar o pecado de todo mundo. Mas ele quis dizer a mesma coisa que ele disse para os capelinos quando eles foram recebidos. Eu estarei com vocês em todos os momentos. Eu estarei com vocês, ajudando em todas as dificuldades no processo evolutivo de vocês. E é por isso que Jesus vira para Pedro, o apóstolo, quando está lá, Pedro, isso é contado pelo irmão X, na psicografia, o Natal do Apóstolo, livro Estante da Vida. Ele diz assim: Pedro, enquanto houver uma alma chorando na terra, não me será lícito descansar. Essa é a promessa que Jesus, o Cristo, fez para mim e para cada um de nós. Tenham esperança no cristianismo. Uma boa noite.